Vamos dar início aqui ao nosso estudo. Hoje seria o Edivaldo, mas o Edivaldo teve um compromisso e o Serginho falou que ia se vingar da Kelly, que não veio na semana passada. Ele falou, não veio? Não, então tá bom, peraí que eu faço de novo, só para ela me ouvir, né? Eu tava na semana passada, sim. Você tava? Alguém Só não que veio semana passada eu tava sem vídeo. Ah, então é por isso. A gente não te viu, então o Serginho quis se vingar de você. Mas eu falei. Minha voz estava presente. Olha lá, tá que nem eu. Perfeito. Bom, hoje o Serginho então vai estar nos brindando aí com seu conhecimento, continuação do seu conhecimento. Como sempre, pedir para todos que mantenham suas câmeras abertas e microfones fechados, para que a gente tenha um pouco mais de humanização aqui e uma melhor qualidade. Serginho, sem mais delongas, a casa é sua. Assim. Por que tudo? Teste de início, quem que você escalou, Valtinho? Eu não pedi para a Kelly, não. Você acha que a Kelly faria para a gente? Vamos pedir para ela. Será que ela faz? Acho que Ai, sim. gente, eu sou muito tímida. Tá cedo ainda para fazer essas coisas. Ela quis dizer sim. Faz a prece do Pai Nosso. Nosso. Eu sou tímida ainda. Eu tô aprendendo. O Almiro faz, então. Se ele soubesse que eu estou falando. Tem que abrir o microfone, Almiro. Conseguiu. Vai lá, Almiro. A prece é sua. Eu não consigo, o meu está fora do ar. Vou eu daqui, Serginho, para a gente não perder mais tempo. Tá bom. Serenando nossos pensamentos, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, convidando Jesus, nosso protetor, para estar participando nesse momento com a gente. E agradecendo a espiritualidade, a oportunidade de estarmos aqui, rogando a Jesus que ele possa intuir o nosso amigo Sérgio e intuir a cada um de nós a entendermos, a buscarmos entendimento, a absorvermos o conhecimento que será passado aqui hoje e que possamos, doravante, aplicar isso na nossa vida do dia a dia. Gratidão a Deus, que assim seja. Que assim seja. Eu tenho aqui uns slides. Eu vou colocar aqui para a gente trabalhar com eles. No começo ele vai para o último, não pode. Esse é o último. Virtual. Isso. Então vamos lá. É o capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. A gente vai falar sobre injúrias e violências, e nas instruções dos espíritos, a afabilidade, a doçura e a paciência. A gente sabe que as bem-aventuranças são, na verdade, as melhores, as maiores diretrizes para a nossa caminhada evolutiva. Jesus, com toda a sua capacidade de espírito puro, ele não viria... Alguém está com o microfone aberto. Ele não viria aqui na Terra, encarnar aqui na Terra, e não deixaria algo que fosse o supra-sumo, que fosse a essência da vinda dele aqui. Então, a essência além dos exemplos dele, são as bem-aventuranças, as boas novas e as bem-aventuranças, onde, se nós conseguirmos assimilar tudo que está pedido nessas pequenas frases, nós estaremos aptos ao mundo que está chegando de regeneração e avançando muito mais, né?
Bom, injúria e violência. A pergunta é, será que a gente está preparado? Nós somos violentos ainda? Falando aqui para nós que estamos aqui no estudo. Uma reflexão de cada um. Será que eu sou uma pessoa violenta? Até que ponto eu tenho, consigo segurar os meus ímpetos e não reagir violentamente? Se alguém me ferir, se alguém ferir alguém querido, né, da minha família, do meu grupo, qual seria a minha reação? É um pensamento, né? Então, eu trouxe aqui para a gente... Vamos lá. O que vocês acham dessa foto aí? A gente Olha, só fez aqui. Oi? assim, no meu ponto de vista, isso é uma falha dos dois, né? Quando, vamos dizer, duas pessoas começam sendo muito rancoroso, muito agressivo, só distancia do próximo, né? Então, assim, não sei se eu estou certo nessa linha de raciocínio, mas quanto mais rancoroso e agressivo a gente for, mais a gente vai ficar distante do próximo e do amor que a gente tem para dar para o próximo. Passou na minha mente aqui, eu tive que falar, desculpa se eu atrapalhei alguém. Não, é para falar mesmo. É para falar. Olha, a gente está vendo agora uma cena de briga que é comum em família. E olha a parte particular dessa cena. Os pais brigando e a criança ali presente, certamente numa situação desta, a gente acha que o filho não está participando, não está sabendo o que está acontecendo, né? Eu falo isso porque quando eu era criança, é evidente que na vida de todo mundo aí, sempre de casais, né, tem umas discussões, tem uns momentos de fuga mesmo do controle, né? É natural isso. O que não pode é exacerbar e partir para a violência, enfim. E eu lembro que meu pai era assim, gostava de fazer negócio, mas fazia uns negócios errados. Era mestre mesmo. E minha mãe, muito correta, tudo, ela cobrava, ela não deixava ele fazer aquelas coisas erradas, porque prejudicava a família, né? E eu lembro de uma discussão entre os dois, eu era pequeno assim, estava com 7, 8 anos, e a coisa foi um bate-boca, acalorado e tudo mais. E aí eu fiquei olhando ali, acho que tinha meus irmãos também, e eu fiquei com medo, falei, nossa, será que eles vão se separar? O que está acontecendo? E o meu medo é, como é que a gente vai ficar se o meu pai for embora? Hoje é muito comum, mas naquela época não era, né? Na minha época de infância, de criança, 50 anos atrás, 60, não era, né? Então a gente tem todo aquele medo e olha, é algo que fica na mente da gente, porque eu não esqueci até hoje, né? Estou falando aqui, voltou agora, estava falando com vocês, e voltou, né? E a gente sabe, então, que toda violência, ela não tem razão de ser. E ela vai trazer sempre para nós prejuízo, né? Ainda mais quando chega nesse ponto aí, ó, que parte para a agressão física mesmo. Aí já não tem mais o que fazer, né? Olha, coisa mais... Homem brigando já é esquisito. Agora, mulher brigando, se estapeando, é triste, né? A palavra seria essa, triste. Bom, por que eu coloquei todas essas cenas aqui? O que elas passam para vocês? Qual a sensação de estar olhando isso? É algo bom? É algo que incomoda?
é algo que deixa um mal-estar? Eu acredito que sim, né? Porque Sem se a dúvida. gente não... Oi, Valtinho. Não, sem dúvida deixa o mal-estar. Se a gente não se incomodar com isso, tem alguma coisa errada conosco, né? Com o nosso espírito. Mas eu digo que na fase que nós chegamos, a violência já nos incomoda. Quando eu perguntei no início se nós éramos capazes de reagir com violência contra alguma provocação, né? Eu não sei se cada um avaliou aí pessoalmente a sua condição, mas eu vejo que só a cena de violência, ela incomoda, nos incomoda. Então, nós entendemos que isso é um bom passo, porque se isso não houvesse incômodo com essas cenas, algo estaria errado, nós estaríamos ainda numa fase bem anterior àquilo que nós devemos estar em função do conhecimento que a gente já adquiriu, né? Então, nós não podemos mais... Não estou dizendo que a gente vá ser aquele santo aí que, como os bons espíritos que a gente conhece, que estão entre nós aqui, e muitos deles, como o Chico Xavier e outros, né? Não, mas a gente já tem condições de diferenciar a violência da não violência, de nos incomodarmos com a violência, até mesmo com a foto, a visão de uma violência. Então, é o nosso caminho. Eu acho que essa reflexão é exatamente aquela que vai nos separar, né, nos tornar brandos e pacíficos. Então, esse capítulo 9, quando ele fala bem-aventurados brandos e pacíficos, ele fala exatamente disso. Porque Jesus falou, os que são brandos possuirão a terra. E isso aqui agora, esse item 1, né, de Mateus 5,5, começa a ser bem explicado com o Consolador, com o Espiritismo, porque ele vem explicar que por que a Terra, né? Se a Terra é um lugar de violência, por que nós vamos possuir a Terra se o Cristo sempre falou que o reino dele não era esse mundo? Então, o reino dos bons, o reino dos evoluídos não é desse mundo, por que a gente vai querer ficar aqui? Mesmo com a Terra mudada, né? Mas tem sentido. Os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Aí vem toda aquela história que a gente já viu de Mateus aqui, eles descrevendo daquela época, Jesus falando, né? Não matareis, quem quer que mate será condenado pelo juízo. Mas eu digo que quem se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Aquele que disser seu irmão raca, que era uma palavra, né, de desprezo entre eles lá, vai ser condenado pelo conselho. E o que falar que é louco vai ser condenado pelo fogo do inferno. Então, a gente sabe que não tem inferno e que essa condenação é simplesmente o atraso na evolução. É o sofrimento que o espírito vai passar desnecessariamente, né? O inferno é exatamente isso. É ficar sofrendo num estágio onde o espírito não deveria estar mais. Já deveria estar mais à frente, né? Que a gente tem, quando Deus nos criou, como fez lá o princípio espiritual, que a gente veio de um princípio. A gente não nasceu de corpo físico, não nasceu prontinho, não, né? Deus criou o princípio, algo, uma luz, aquele princípio espiritual. E usou dos mundos e a nossa Terra para que a gente pudesse desenvolver num local mais materializado, mais de forma de uma vibração mais grosseira, porque é uma necessidade nossa, colocar aquele princípio ali para ele se desenvolver no reino mineral, se desenvolver no reino vegetal, se desenvolver no reino animal, chegar até a condição de humanidade, de homem, o reino, né, hominal. Isso tudo aconteceu no desenvolvimento aí da nossa Terra, nos bilhões de anos aí que a Terra nos permite e nos abriga aqui para isso, né? Então, tem uma programação divina e ela tem, como toda programação divina é perfeita, né? Nós teríamos possibilidade de uma evolução, de sair do ponto inicial e chegar no ponto final, que é o de espírito puro, que Jesus é o grande exemplo, numa única reta, num caminho único. Porque alguém já conseguiu fazer isso?
muitos falam, não, Jesus é aquele espírito que evoluiu retamente. Pode ser, pode ser. Qual a diferença? Nenhuma. Todo espírito que chegar lá na evolução, no final, não importa o caminho que ele traçou, ele é um espírito puro. Se ele demorou para chegar, ele sofreu mais, ele perdeu tempo e tudo mais, mas ele se desvencilhou pelo caminho dessas carapuças, dessas escamas de erro, ele perdeu só tempo, mas ele chegou. Então, falar de Jesus como aquele que caminhou retamente, tudo bem, se ele fez isso, ótimo, é o maior exemplo, ele já é o grande exemplo. Mas se ele não fez também, não tem importância nenhuma, porque nós todos, segundo ele, chegaremos na mesma condição, só não nos disse o tempo, vai depender de cada um esse esforço, né? Então, eu volto a falar da Terra lá, porque ela vai ser, porque a gente vai ficar aqui e não sair daqui, né? Então, Jesus, ele faz da brandura, da moderação, da mansuetude, olha só, são virtudes opostas à violência, cólera e toda a expressão descortês que se pode usar com semelhante, né? Raca nos hebreus era um termo desenhoso, tipo homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo, virando a cabeça do lado. É o exemplo da época para mostrar o quanto isso é grave, né? Porque ele coloca fogo no inferno, aquele que diz é louco. É evidente, como diz aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça severa aprovação? Eu até destaquei isso aqui, né? Porque é algo que hoje a gente está descobrindo. Ele falou assim, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade. Nós nunca damos valor àquilo que sai de dentro do nosso coração, e ele só tem um caminho para sair, que é através da palavra, exprimir através da palavra, do sentido da palavra, né? Hoje a gente vê, antigamente, violência era física, que você pode, que você bate, que você machuca, que você, né, rouba e deixa a pessoa numa situação, enfim, toda aquela violência física. Isso mudou muito. Por isso que eu coloquei aquelas fotos, que hoje nós já repelimos violência, pelo menos a maioria de nós, né? Tem uns que ainda gostam, mas é estágio evolutivo de cada um, né? Mas a gente tem uma violência hoje embutida, oculta, que também faz um mal terrível, talvez até mais do que a violência física, que é o sentimento exprimido através da palavra, né? Às vezes nem precisa a palavra, só a expressão, as vibrações já fazem um estrago subsistente. Mas a palavra que é um elemento, né, que Deus colocou para que a gente pudesse desenvolver a inteligência e desenvolver a caridade na vivência um com os outros, ela é importantíssima. Então, hoje nós estamos entendendo o que é uma palavra ofensiva e qual o valor da verdadeira palavra, aquela que acolhe, aquela que dá, que ajuda as pessoas, né? Que minimiza o sofrimento, enfim. Mas vamos lá, então. Então, o que deve presidir a relação aos homens, manter a concórdia e a união, né? É isso. E constitui um golpe inserido na benevolência recíproca da fraternidade. É o que entretém, né? É o que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão, né? Então, vamos avançar aqui. Eu não sei de onde saíram essas linhas aqui, mas eu não tinha colocado isso aqui, não. Mas tudo bem, deixa elas aí, que não estão atrapalhando, não. É aquela experiência grande que a gente tem de PowerPoint, né? Injúrias e violência. O que queria dizer Jesus como bem-aventurados são os brandos que possuirão a terra, né? Exatamente aquilo que eu falei. Se ele recomendou que o mundo, o céu não era aqui na terra, né? Mas só que ele falou aquilo porque para chegar nesse céu, que é um estado de pureza, de espírito puro, que depende de localidade,
Você pode estar no mundo evoluído, pode estar no sol, que os espíritos puros, eles vivem nos sóis aí, porque o calor não faz diferença nenhuma, né? O mundo é totalmente diferente. A gente não tem nem ideia do que seja viver num lugar onde vivem os espíritos puros. Não tem, né? Nós somos muito pequenos ainda para imaginar isso. Mas é o ideal. Só que a Terra aqui, para chegar nessa condição, a gente tem que viver aqui na Terra. Não dá para pular, a evolução não dá saltos, né? Eu sempre falo da escada de Jacó, que é degrauzinho, que vai subindo, levando para o céu. Essa é a melhor imagem que a gente tem de evolução. Então, nós precisamos ainda da Terra e de viver, mas precisamos viver numa Terra melhorada, numa Terra sem violência, sem desrespeito, sem tudo isso que a gente está vendo aqui, porque ainda é de prova e expiações. Mas ele vai mudar, vai se tornar um mundo melhor. Esse mundo melhor já não vai ter essa violência mais. Então, vai ser bom viver na Terra. Vai ser agradável viver aqui. A gente não vai ter mais essa animosidade que existe entre as pessoas, né? Entre povos ainda mais atrasados, mas entre nós mesmos, que a gente entra na internet, aí, na mídia, e o que a gente faz lá? A gente parece que tem uma atração de pegar, achar alguma coisa e fazer uma crítica. Nós nunca fazemos, eu estou falando nós no geral, né? Não estou falando nós aqui, grupo de estudo. Nós, a humanidade. A gente quer criticar. Nossa, crítica. Eu gosto de futebol, né? E às vezes, para variar, né? Todo o pessoal da minha idade é santista, por causa do Pelé, né? Pelezista. Então a gente torce pelo Santos. E às vezes eu entro e vou ver os comentários, porque o Santos hoje está em baixa. Está numa situação difícil, não tem dinheiro, levaram tudo, acabaram com o time. Agora entrou um bom empresário lá e está tentando resolver, mas não tem dinheiro, então ele está amargando um time fraco, que não joga legal. Gente, eu entro para ver os comentários lá, é uma coisa sem lógica. As pessoas falam assim, porque o presidente não vai lá e não compra jogador X? Gente, ele não tem dinheiro, ele vai comprar? Aí eles xingam, falam palavrão, e vai com uma violência sem tamanho. Eu já nem olho mais, já parei de entrar, não me interessa. Mas isso é só um exemplo. Isso está acontecendo em tudo, né? Hoje a crítica contra governante é um absurdo. Tudo bem que eles não são merecedores de muito crédito, não, para não ficar aqui criticando mais ainda. Mas qual o papel que a gente faz para que isso mude? É jogar mais gasolina aí na fogueira? Não vai funcionar. Exatamente o contrário, as vibrações positivas, prece. Né? Se eu tenho um governante que não está dando certo, que não está fazendo tudo errado, qual é o meu papel? É começar a orar para que ele melhore. Porque se a gente orar para ele melhorar e ele não melhorar, a espiritualidade vai ter meios, mecanismos de trocá-lo. É assim que se evolui. É assim que a gente vai trocar esse mundo louco que nós estamos vivendo por um mundo melhor de paz e de regeneração, né? É com a nossa transformação. Não adianta cada um de nós querer, eu quero ir para esse mundo de regeneração, mas o que eu estou fazendo para trazer esse mundo até aqui? Nada, né? Porque eu estou participando da mesma loucura que todos estão envolvidos, né? Então, é isso, né? A Terra Sérgio, vai... posso fazer um comentário, Sérgio? Claro, claro. Dentro do que você está colocando, né? Inclusive foi um assunto que eu estava vendo hoje. Você falou de futebol, de político, mas tem uma parte que eu acho que ainda é bem pior. Sim. Hoje as crianças nascem, 6 meses depois ela está com o celular na mão, aí você vê ela jogando joguinhos, e os joguinhos só morte, tiro, tudo que é coisa errada. As TVs colocam no ar que não é bom para menores de 12 anos, de 14 anos, seja qual a idade que for, e é só coisa errada. E os pais estão ali do lado, são cristãos, são católicos, independente de religião, e não fazem, não opinam, não fazem colocação nenhuma. É um mundo, esse mundo de expiação que a gente vive, eu não sei até onde vai, mas se é uma Você lição... falou,
É perfeito. Você falou uma palavra-chave aí, não sei até onde vai. Se a gente for pensar no que está vindo aí, na realidade da nossa sociedade, né? Com todo esse lado negativo, você acabou de falar de um bem, focou bem num que é muito importante, né? Que são as crianças, que são os homens da manhã. Que são... A gente, se olhar para isso, a gente vai falar assim, acabou a Terra. Isso aqui vai ser dizimado como uma guerra nuclear e não vai ter nada, vai acabar. Mas não é assim que acontece. A espiritualidade, ela está trabalhando lá. O que vai acontecer agora é exatamente um selecionamento. Porque Deus, né, estabeleceu a trajetória e deu a liberdade. Nós temos livre-arbítrio de fazer aquilo que nós queremos. Mas não podemos fugir à responsabilidade do ato. Então, esses que estão exagerando, que não estão querendo mudar, que não estão querendo aprender, que não buscam uma solução para a realidade doentia que a gente vive, eles simplesmente vão ser tirados daqui e substituídos por outros que serão melhores. A Terra vai mudar, a Terra vai ser não que ela é só matéria, mas o espaço ali está programado para que pessoas de bem fiquem aqui. Por que isso tem que acontecer? Porque senão começa a atrasar a evolução dos bons, daqueles que querem avançar. Né? Deus não vai permitir que os folgados, que aqueles que estacionaram, que não querem mais, segurem, comecem a penalizar os que estão à frente, que já despertaram, os que querem buscar coisa melhor. Então, esse selecionamento ele vai acontecer e é muito justo, a maior justiça divina. Então, de repente, hoje, que a gente imagina que o futuro nosso, com os pequenos de hoje que estão se desvirtuando, vai ser o fim? Não. De algum momento vai ter a mão de Deus ali e pá, isso muda da água para o vinho num tempo que a gente nem imagina. Né? Pelo menos eu entendo, na minha visão do que eu vejo, que o Espiritismo fala, nos traz, para mim é isso, né? O mal não pode ser, o bom não pode ser penalizado pelo mal. O bem é que tem que predominar sempre, né? Então a gente vem aqui, ó, quando a humanidade se submeter à lei de amor e caridade, e aí você precisa ter espíritos que já estão entendendo a questão da lei do amor, né? Deixará de haver egoísmo e de fato, amor e egoísmo não ficam juntos, são opostos, se afastam, né? Então, o fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e violento. Essa é a nova Terra. Essa é a que vai mudar agora. Tal a condição da Terra, de acordo com a lei do progresso. Por que eu estou dizendo que tem que mudar? Porque tem a lei do progresso, é uma lei divina, uma lei natural. Está estabelecido. Tem que andar, tem que ir para frente, né? A lei do progresso e a promessa de Jesus, a gente não pode esquecer disso. Se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento do mal. Está escrito, está aqui, ó. O mal não quer mudar, ele vai para o mundo primitivo, vai para o mundo onde a dificuldade é imensa. E depois a saudade da terra boa aqui vai fazer com que ele levante a mão para o céu e queira caminhar de novo. E eles vão ter essa oportunidade e eles vão melhorar até mesmo poder voltar um dia se mudarem, né? Então, esse é o caminho da nova terra, que ela será, os brandos possuirão a terra, né? Os brandos nesse sentido, não são os que estão aqui, mas são aqueles que já entendem a lei do amor e caridade, né? Bom, a afabilidade e a doçura. Ô, Serginho, Oi. Antes de você entrar nesse tema, eu queria comentar algumas coisas, especialmente em cima do que o Almiro colocou. Eu vejo o seguinte, essa questão da violência, durante muito tempo, a sociedade, de uma forma, a humanidade, né, trata isso como sendo uma coisa normal. Tanto que, como o Almiro comentou, né, a criança nasce ali com 2, 3, 4 anos, está lá com um joguinho violento. Filmes, violento. Novelas, violência do começo ao fim. Né? A história da humanidade ela está cercada, né? E eu não estou falando daquela violência física, né? Do extremo, de matar, de bater. Sim. Porque esse é o extremo, esse é o ponto final da coisa. Tudo que é grande, ela começa pequeno.
Então, como começou, né? Como é que o cara chegou ao ponto de estar batendo num outro, atirando num outro indivíduo, sei lá, porque tomou uma fechada de trânsito, né? Quanta violência ele não passou, ele não suportou, né? Veio crescendo isso. Começou com um xingamento, com um pensamento, e vai bem de encontro com o que Jesus comenta aí para trás, né? Que você falou, né? A boca só solta aquilo que está cheio do coração. A hora que eu xingo, que eu critico, que eu ofendo, que eu machuco, eu estou cheio de amor ou eu estou cheio de raiva, de ódio, De de ódio. incompreensão? E isso vai se potencializando até chegar no momento que ela explode, né? E aí a humanidade vem tratando tudo isso como sendo normal. Só Sim. que não é normal, né? Não, não é. E hoje Você nós sabe, estamos Valtinho, numa situação de sociedade muito melhor do que lá atrás, né? Hoje eu cara, ainda sem dúvida. brigo, xingo, não sei o quê. Lá atrás eu não fazia isso, não. Lá atrás já batalha, já partia para a morte, né? Sim, sim, sim. Eu como ser. Então, nós estamos no processo de evolutivo. Tem muito ainda? Tem, mas eu vejo com muito bons olhos. Legal, você falou interessante, eu tenho duas coisas para amarrar isso. Primeiro, os violentos não são a maioria no mundo. O mundo hoje tem quase 8 bilhões de criaturas, e se a gente pegar os violentos aí, chega a 1 bilhão, talvez não chegue nem isso. São os que fazem a guerra, que aprontam, mas são minoria já. Isso é um outro ponto. Se a gente se tirar esses bulhentos daqui, esses bagunceiros, a coisa muda radicalmente. Já é um outro mundo com aqueles que ficaram, que não precisaram mudar e que não são santos. Por quê? A gente que, como você falou, já evoluiu um pouco. A violência hoje, nossa, já não é tão explosiva mais, né? É mais interior, mais contida. Por quê? Porque a gente tem uma ferramenta muito interessante para isso, que é o desenvolvimento da nossa inteligência. Hoje a gente já consegue parar e avaliar uma violência que a gente possa fazer, né? Como a questão do trânsito. A vontade que deu é ir lá e dar uma bolachada no outro que falou bobagem, que me agrediu. Mas eu falo assim, não, mas por que eu vou fazer isso? Vou ter que depois, eu posso até matar um cara, depois eu vou ficar preso, como é que fica a família, como é a minha responsabilidade. O que você está fazendo? Você está usando o raciocínio e estabelecendo os pontos aí onde você tem que se basear para não fazer o dano, para não causar o dano. Hoje, a maioria aqui da humanidade já tem essa condição, já faz uma reflexão, já se segura, já não sai batendo, como a gente diz aí no popular. A gente já está mudado. Nós temos uma imagem muito ruim pela minoria que anda fazendo bagunça demais. Né? A gente acha que o mundo está acabado, porque todo mundo é assim. Não é. Né? Eu acabei de ver um erro aqui em cima, Evangelho segundo o Espiritismo. Tem 2 S aí, mas tudo bem. Então, ele fala um pouco aqui na Afabilidade do Doçura, porque ele está dizendo exatamente aqui, ó. Né? Educação, a frequentação do mundo, dá um verniz para as pessoas, que às vezes a gente pensa que é uma pessoa educada, boazinha, mas ela não é. Né? Ela tem um fingimento ali, uma máscara que ela está dissimulando. Tem muito disso. Né? O mundo está cheio das criaturas que tem nos lábios sorriso e no coração veneno. São brandas desde que nada as agaste, mas que morde a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falo pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Essa é uma imagem de grande parte aí da nossa humanidade, né? Então, são aqueles tiranos domésticos que não brigam com os de fora, mas pisam nos familiares, verdadeiro tirano, descontam nele, né? Porque com o estranho botaria eles no lugar e eles não teriam essa capacidade. Mas em casa, não. Que eu mando, sou obedecido. E os espíritos que deram a instrução falam, isso sou detestado, porque ninguém gosta de uma pessoa assim. Então, chegou um ponto que não adianta mais a hipocrisia, o fingimento. Né? Isso aí não é desmentido pela nossa própria... hoje, com a facilidade, pela capacidade que as pessoas têm de perceber isso. Né? A gente não engana ninguém. E agora, muito mais com o avanço da tecnologia, onde você está na casa de todo mundo com maior facilidade por causa do celular, da mídia e tudo mais, aí que não dá para esconder mesmo. Né? Você tem uma briguinha lá, o filho, a esposa, tudo já
sai lá, conta para Deus e o mundo, e todo mundo fica sabendo quem é aquela figurinha. Quer dizer, você não esconde mais como era antes. A própria tecnologia já está ajudando nessa transformação, né? Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, aqui acho que ficou errado, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. É uma mensagem de Lázaro e de Paris, né? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Paciência. Só para, acho que essa última coisa que eu vou falar, depois a gente pode conversar mais. Eu tenho um videozinho aí interessante de 6 minutos do Haroldo Dutra, que alguém já pode ter visto aí, e ele faz uma reflexão muito interessante, porque ele, para quem não sabe, ele é juiz de direito, né? Ele está no meio, nesse meio aí. E ele faz uma reflexão dentro do trabalho dele, de algo que está envolvido com a violência. Mas a gente já vai ver já. Essa prece, eu gosto muito dela. Oi? Uma dúvida. Um exemplo. Sim. Eu estou tendo um acontecimento justo com o que está passando hoje. Tá. Eu tenho uma figura que eu ajudei muito, né? Eu fiz ela se reerguer, né? Ela Sim. tem um comércio próximo do comércio da minha família. E ela está sendo praticamente tudo isso que a gente está conversando hoje, né? Ela está sendo uma pessoa de duas caras, está fazendo a violência, né? E está tentando me prejudicar. Eu tendo essa posição, vamos dizer, de vítima, como que eu faço para lidar com essa pessoa? Porque, por exemplo, a gente vai falar agora de paciência. Às vezes a paciência, tipo, uma hora vai acabar. E dependendo da pessoa, né, da visão que a pessoa tem, como que ela foi criada, às vezes a pessoa pode, tipo, deixar a paciência de lado para partir para a violência, para ser igual a pessoa que está agredindo, está fazendo a maldade. Sim. Então, assim, uma pergunta, como que a gente age com isso? Tá. Então, vamos fazer uma análise aqui da situação. Primeiro, nada é por acaso. A gente não sabe quem é essa criatura, esse espírito, né, esse irmão, no seu passado, porque não tem acaso. Sim. Se a pessoa chega na nossa vida é porque e tem um comportamento dessa natureza, pode ser, não vou afirmar, que a gente tenha prejudicado ela no passado e agora a lei do retorno. Está batendo ali, está voltando, né, porque se a gente infringiu, se a gente praticou algo contra ela, nada mais justo do que essa volta, para que a gente passe por aquilo também. Isso é uma condição. A outra é que pode ser uma prova. Como você é uma pessoa que já está acessando informações diferenciadas com relação ao que o Espiritismo permite, então pode ser uma prova. Vamos ver se ele já está aprendendo aquilo que ele está fazendo. Agora, de qualquer maneira, seja prova, seja expiação, o que a gente pode... o único caminho que resolve isso é a lei do amor. Você jamais vai resolver um problema reagindo e tratando à altura a ignorância que chega até você. É exatamente o contrário. Você tem que usar da prece, você tem que usar da paciência, da tolerância, de tudo. Porque você conseguir fazer isso até o seu limite, a espiritualidade não vai deixar você se perder porque atingiu o seu limite. Ela vai resolver isso antes. Eu já vi muito acontecer isso. Então, você só tem que fazer a sua parte. Tolerância, paciência, oração e levar no máximo, porque a espiritualidade vai falar assim, ele passou na prova, ele merece agora ser ajudado. Ou ela tira ou ela muda a pessoa, que o ideal é que mude, não tirar. A mudança é que resolve tudo, porque aí se tinha alguma coisa do passado, resolveu. O inimigo já se transformou no amigo. Então, é paciência. É o que a gente vai ler aqui, ó. Eu estava falando que eu gosto muito dessa comunicação, porque ela coloca aqui como um espírito amigo. E a gente já sabe que esse espírito amigo é Joana de Ângeles, que ajudou na codificação. Eu não sei por que não se
manifestou, talvez porque ela fosse depois construir todo o caminho dela aqui, né? Mas ela fala assim: a dor é uma bênção, a dor é uma bênção. Já começa por aí. Que Deus envia os seus eleitos. Se aquele que sofre, que tem uma dor, é uma bênção divina. Eu sempre falo, quando a gente não sofre nada, é porque a gente não está preparado ainda para isso. Deus não vai dar algo que a gente não consiga ainda passar por aquilo. Então você vê pessoas aí que são ruins, que são, né, têm defeitos, e elas tudo está bonitinho na vida delas. Nada acontece, tem saúde, tem dinheiro, tem tudo. Aí você fala, caramba, né, eu estou aqui tentando fazer o melhor e aquele danado que não faz nada direito está lá vivendo uma vida. Tá, porque ele não tem condição ainda de passar por aquilo que você já tem. E Deus não vai dar algo para a pessoa que ela não possa resolver. Ele só dá para aquele que já tem condição de resolver. Então, ele simplesmente está atrás. Uma hora ele vai ter que chegar e começar a viver aquilo que você está vivendo, né? Porque você está mais à frente. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofredes, antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória no céu. Nós estamos no avanço. Se a gente está tendo dor, ótimo, nós já estamos um passo à frente. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade consiste na esmola dadas a caridade que consiste na esmola dadas ao pobre é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou no nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Né? Olha só que interessante, como essa mensagem é muito profunda. A vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir as pequenas coisas. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra, né? Coragem, amigos, tende no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Às vezes a gente não avalia muito o valor da palavra de ser cristão, de ser seguidor do Cristo, né? Porque o Cristo traz todas as virtudes, todo o caminho que a gente precisa passar para ser um cristão. E ele exemplificou isso na vida sofrida dele, né? Que a gente fez aqui na Terra, né? Acho que deu para entender, né, Luiz? Deu para entender, sim. Antes de eu chegar falando dos violentos aqui, né? Os talibãs da vida aí, esse povinho, eu só quero, Valtinho, passar o videozinho lá do aqui. Eu vou sair aqui para a gente ir lá para o vídeo. Acho que tem que interromper o compartilhamento e compartilhar de novo. Tá. Eu entro aqui. E agora volto, fiquei perdido. Você interrompeu o compartilhamento? Espera aí. Não. Eu consegui não. interromper para você. Por favor. Aí você joga no YouTube, YouTube mesmo. Interrompi. Isso. Agora vamos ver se eu consigo. Não, eu voltei. Interrompe de novo, por favor. Interrompi.
Você vai lá em Share Screen, normalmente, Hum. aí escolhe a tela lá que você quer. É isso que eu fiz, mas não deu certo. Eu quero essa tela aqui, ó. Mas ela tem duas abertas, ela está voltando na outra. Tá, quando você escolhe para compartilhar, ele vai te dar as opções que estão abertas Ah, no seu tá. computador. Acho que agora vai. Entendi. Você lembrou de ativar o som lá antes? Acho que está ativado aqui. Eu estou ativando aqui. Espera aí. Vamos lá, passa um trechinho só. Não, Não está ouvindo? não. Vou interromper. Ó, quando você entra novamente em compartilhamento, antes de clicar no compartilhar, clica na tela que você vai compartilhar e aí no cantinho esquerdo lá, embaixo à esquerda, tem lá Shared Som. Isso. Isso, marca esse quadradinho. Agora vai. Eu tenho 23 anos de Com 6 Tribunal de minutos. Justiça, 10 anos de magistratura e uma coisa eu aprendi: quem briga sempre perde. Você está disputando, você já perdeu. É tanto que hoje o nosso Conselho Nacional de Justiça lançou uma campanha nacional, obrigando a todos os tribunais de justiça a implementarem num prazo X centros de solução consensual de conflitos nas comarcas. E a proposta é que seja obrigatório, antes de você entrar com processo judicial, passar por um centro de conciliação. Sabe por quê? Se deu briga, você já perdeu, não importa o resultado. Perda financeira, perda de paz, perda emocional, perda de equilíbrio, e nunca o resultado é satisfatório. A minha profissão é uma profissão difícil. Eu vejo a profissão do médico, né? Ele vai lá, faz o trabalho, se não dá certo, aí a pessoa xinga, acha ruim, né? Mas se ele dá certo, fala: doutor, a minha, raramente alguém sai satisfeito. Na maioria das vezes, as duas partes saem insatisfeitas. Porque mesmo a pessoa ganhando, fala: mas eu queria ganhar mais, só deu só isso. Nunca sai satisfeito. Por isso a mensagem: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Mansuetude e paz é uma semeadura. Semeadura. Quem conduz a vida com mansuetude, olha, gente, o que uma voz verdadeiramente mansa consegue, não tem nenhum grito que alcança. Não é? Deixa aquele ser amado chegar e falar assim: por favor, faz. Você faz. A mansuetude passa. O pacífico é aquele que está sempre procurando a paz. E não nos enganemos. Diz Emmanuel no Vinha de Luz: tem criaturas que se alimentam do conflito. Eu vou dar um exemplo. Terça-feira, a última audiência que eu fiz, uma pessoa tinha entrado com processo, não vou nem mencionar do que se trata. A outra parte chegou e falou: doutor, eu só, tendo em vista a natureza do processo, só queria que o senhor considerasse uma coisa: ela tem 55 processos aqui. Ela processando os outros.
Eu tenho mais do que ela. Mas eu ganho para isso, né? Eu estou lá trabalhando. Eu tenho milhares. Mas estou lá trabalhando. Você imagina o que é uma pessoa ter 55 processos em andamento? Sua vida é um inferno. Mas acontece que tem gente que sente prazer no conflito. Tem pessoa que ela não fica feliz se ela não discordar de você. Conheço Se ela não discutir. muitas. Não, você está certo, mas tem esse ponto aqui, aí ela fica feliz. Fala, não, é verdade. Você vê alegria, ela fica alegre em entrar numa disputa. Você se sente feliz. Você não pode concordar. Se ela fala assim, está frio, é verdade. Está frio. Se você falar, está quente, não, não está. Aí ela alimenta, aquilo dá uma alegria, ela até sorri. É mórbido. É o que Emmanuel diz. A abelha se nutre do néctar, mas o abutre se nutre da carniça. O ser humano também se alimenta de emoções, mas ainda nesse terreno há emoções de variada natureza. Não nos enganemos. O manso e o pacífico é quem se alimenta de paz. É quem se alimenta da paz. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E nesse pacífico e manso, tem o pacificador, que é a outra bem-aventurança, que o Kardec inclui aqui também. O pacificador já é diferente. Porque o pacífico é aquele que ama a paz. O pacificador é aquele que leva a paz ao conflito. O pacificador é o instrumento de Deus para levar a paz. Por isso ele está sempre em locais de conflito. Não porque ele é conflituoso, porque ele está levando a paz. Já passou do futebol. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Calma que eu já saio daqui. Estou apanhando. Eu tenho 23 Ele tá voltando. anos de Tribunal de Justiça. Sempre perde. Pessoal, voltamos aqui. Deixa eu só ver que slide que eu estava, que eu agora me perdi. Estava quase no final já. Interessante o que ele falou, né? Tem pessoas que adoram um conflito, né? Tem aquelas pessoas que ela fala para você, é verde, você fala, é mesmo. Não é para você concordar comigo. Desculpa. Ele quer brigar. É, ele quer brigar, ele alimenta disso. Né? Desculpa ter concordado com você. É por aí. Só para finalizar essa pergunta, é de um livro que eu gosto muito, esse aqui. Acho que fica ao contrário para vocês. É a Atualidade do Pensamento Espírita. Então, ele diz aqui, ó, temos vivido no mundo atual uma tentativa de estabelecimento da paz e da tolerância. Como explicar a existência de vários grupos fundamentalistas islâmicos, radicais de extrema-direita, israelenses, milícia, curda, etc., que, contrário aos desejos da maioria, ainda espalham o terror? É bem isso, né? Esse livro ele já tem mais, Atualidade do Pensamento Espírita, mas ele tem mais de 10 anos já. Ele foi lançado em 2000 e pouco. Mas a resposta aqui ela é bem atual. Ela é muito extensa, se vocês permitirem, eu vou ler rapidinho, e aí a gente encerra, porque é uma página, mas vale a pena. Está aqui, ó. Enquanto viger o primarismo em a natureza humana, a sociedade enfrentará o fanatismo, o preconceito, a violência, o crime, que são filhos asselvajados do egoísmo em desgoverno nesses indivíduos
portadores de pensamento primitivos, que ainda se encontram nos primórdios da evolução e se reencarnam na Terra a fim de se desenvolverem e se tornarem instrumento de reparação junto àqueles com quem eles sintonizam e se encontram em débito perante a consciência cósmica. Só um parênteses aqui. A gente sabe que espíritos que erraram muitos estão voltando como uma última oportunidade antes dessa mudança do mundo para o mundo de regeneração. Então, tem na Terra espíritos ainda que não estão conseguindo mudar e estão voltando a fazer aquilo que eles sabem fazer, que é a violência. É o que a gente está vendo aí. Ó. A educação, com seu objetivo superior de terapia preventiva, o convívio social edificante, os exemplos de dignidade e solidariedade humana que vicejam na humanidade são os antídotos para esse mal, eliminando lentamente as tendências primárias, limando-lhes as arestas morais e auxiliando-os no desenvolvimento espiritual que se lhe torna indispensável. Eles encontram oportunidade para desenvolver essas aptidões perturbadoras e aplicá-las por conseguirem campo psíquico equivalente nas organizações sociais civilizadas, que ainda oprimem e matam, discriminam os fracos e sofredores, assolando-lhe os impulsos bárbaros que os leva a considerar-se mártires das causas que abraçam e a elas se entregam com o sacrifício da própria vida, que é o caso desse homem-bomba. Então, eles são culpados? Não, eles são ainda ignorantes. O culpado está sendo a sociedade, que somos nós, que não estamos conseguindo fazer a nossa parte, que é de educá-los, na verdade. Né? Então, está tendo um erro ainda da humanidade que não soube, daqueles que estão mais evoluídos, que não está sabendo ainda trazer esses irmãos mais primitivos, menores, e reeducá-los. É uma fase, né? Isso não é... A gente não dá para assumir culpa disso. Mas, na verdade, cada um de nós tem uma parcela para tentar mudar essa sociedade e fazer com que isso volte a caminhar no caminho certo, né? Que é aquele previsto pela espiritualidade. Os brandos e pacíficos, eu também tirei essas duas frases de um livro de psicologia daqui, que é o texto do livro Jesus e o Evangelho. Não resistir ao mal, a fim de não vitalizar a escravidão aos instintos inferiores, primários, que dirigem as criaturas não espiritualizadas, não elevadas. Afirmar o bem e exercer a coragem para sofrer as consequências da opção elegida, como forma de superar a voragem do desespero e o desregramento de conduta que assola em todos os tempos e cultura. Vitorioso é somente aquele que se vence interiormente, mesmo que vencido exteriormente. Por isso amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito é o resumo aqui da questão, né? E essa aqui é aquela uma que eu coloquei sem querer lá, mas agradecendo aí pela oportunidade que a gente teve de conversar de novo. É isso, Valtinho. Pergunta, se tiver, a gente tenta responder. Como sempre, muito bom, Sérgio. Muito obrigado. Não sei se os amigos... Nenhuma pergunta. Foi muito bom, Sérgio. Obrigado. Ah, que bom. Excelente, Também Sérgio. gostei, Serginho. Oi, quem está falando? Excelente, Sérgio. Ah, minha Belezinha. amiga. Você não está Consegui trabalhando? chegar. Você conseguiu? Por você, meu amigo. Ah, que bom. Que bom que você estava ouvindo. Muito aí. bom, Sérgio. Muito bom. É isso, gente. Valeu. Eu tento fazer o direito, né? Mas você me perdoe se as coisas não saem melhor do que isso. Perfeito. Walter, é com você. Quem faz a prece? Quem que eu vou escolher de vítima aqui? A escolha da Nuta, que chegou atrasada, ela mesmo falou. Viu? Não fui nem eu que escolhi, Danuta. Sacanagem, eu fiquei quietinha aqui, ó. É por isso mesmo. Me paga, Sérgio, você vai ver. Não, Deixa você eu na tô próxima, você vai ver. É para fechar com chave de ouro. Eu sei que você vai fazer uma prece legal.
Vamos então elevar nossos pensamentos em agradecimento ao Sérgio, em agradecimento aos espíritos que nos acompanham. Vamos serenando nossos pensamentos nesse final de noite, agradecendo por mais um dia, agradecendo pela presença de todos. Muito obrigado pela mensagem de hoje. E que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Ó, Descanse. Boa recadinho noite. final, recadinho final, recadinho final, Boa recadinho semana final, para recadinho todos. final. Um beijo. Recadinho Boa noite a final, todos, recadinho uma final. ótima semana a todos. Tchau, tchau. Obrigado, Valtinho. Semana que Tchau. vem, Almiro, Tchau, Danuta. estreia do Almiro, não percam, tá? Não percam a Vou estreia trocar do meu Almiro. lugar com a Danuta. Tá Ô, Valtinho, a hora que você pediu para mim fazer a prece, meu sistema saiu do ar aqui, eu estava te ouvindo, mas não conseguia. Tive que desligar e ligar o computador de novo. Ah, tá bom. Faz de conta que acredito em você. A semana que vem não sou eu, né? É o Almiro, né? A minha acho que é na próxima ainda, né? É, Almiro. Sou eu, Ah, tô tá. próximo. Tô meio perdido esse mês. Tá A confuso. Kelly vai fazer a abertura, o Almiro a apresentação e a Rosana o encerramento. Aí, fechou. E a Danuta faz o quê? Eu só fico acompanhando, quietinha. Parei de falar porque não tá dando certo. Então, tá certo. Se falar, vai entrar. Se não falar, vai entrar também. Fica Vai do mesmo tranquilo. jeito. Pra todos. E tem que chamar a Fugir, né, Carmen e a Valtinho? Su, e tem que chamar a Carmen e a Suzy também, né? Porque estão de pijama. Ah, sim. De pijama. Tchau, gente. Tchau, Boa gente. semana. Boa noite, viu? Tchau. Obrigado. Tchau. Boa noite, Beijo. boa noite. Fique com Deus. Obrigado. Ficaremos.